Olá, olá, como vai você? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre hérnias de disco. De onde ela vem, como é que ela acontece, vamos falar um pouquinho do disco, como é que ele é formado, o que acontece com ele, como é que ele funciona dentro do complexo vertebral e depois a gente passa para a hérnia falar realmente de onde ela vem, por que acontecem as hérnias. Para quem é novo no canal, para quem não me conhece, meu nome é Alan Assunção, eu sou médico ortopedista e traumatologista e a minha função com esses vídeos é fazer com que você entenda um pouquinho mais sobre o sistema ósseo-muscular, sobre algumas doenças ósseas, articulares e musculares. Antes de entrar no vídeo em si, eu queria que você viesse aqui embaixo, se registrasse no meu canal, ativasse o sininho para que você recebesse todas as informações e todas as notificações. Assim você vai ficar muito melhor informado, tá joia? Você sabe como é que é formado o disco intervertebral? Ele é uma estrutura que fica entre uma vértebra e outra e tem uma função muito importante, que é permitir com que as vértebras e a coluna consiga ter uma mobilidade e consiga ter um amortecimento adequado. Para ficar mais fácil, eu sempre falo que o disco intervertebral ele se parece muito com um chiclete. Você lembra aqueles chicletes de antigamente que tinha uma cauda dentro, que ele era bem macio? Ele funciona de uma forma muito parecida. Esses dias atrás eu estava estudando, para poder trazer esse assunto para vocês, e a minha filha passou por perto e ela falou: "Ah, pai, isso parece uma cebola". E realmente o disco intervertebral ele tem uma camada externa, que na verdade são várias camadas concêntricas, que parece um certo anel de cebola. E o núcleo dele, que deve ser bem hidratado, ele lembra muito a pasta de dente. Então é como se fosse alguns anéis de cebola e no núcleo, no centro disso tudo, tivesse pasta de dente. Então é assim que o disco intervertebral se caracteriza, como discos concêntricos e no interior, no núcleo, uma massa mais hidratada que tem um aspecto muito parecido com pasta de dente. Pessoal, então eu trouxe aqui um modelinho que eu trouxe 2 copos e um balão, uma bexiga, para demonstrar como é que funciona. Então os copos seriam as vértebras e essa bexiga aqui no meio seria o disco. Quando ele trabalha dessa forma, permitindo que haja movimentação entre uma vértebra e outra. Então pessoal, aqui agora eu botei uma massinha para representar as estruturas que passam na medula e essa aqui seria uma raiz nervosa. Então quando eu tenho o aparecimento da hérnia, a hérnia ela vai acabar sobrecarregando e amassando a raiz nervosa. Ela pode apertar para cima ou ela pode realmente apertar a raiz nervosa, causando uma irritação. Isso vai ser uma hérnia de disco comprimindo a raiz nervosa, que é essa azul. Então é isso que acontece na coluna. A hérnia é uma protusão, é uma herniação do material do disco comprimindo a raiz. As hérnias de disco são muito comuns e geralmente elas estão relacionadas com o primeiro sintoma, que é dor nas costas. A dor na região lombar ou a dor nas costas é a segunda dor mais comum que existe, perde só para a dor de cabeça. Alguns autores falam que 80% das pessoas vão ter dor nas costas no curso de um ano. Então, de todos vocês que estão assistindo, provavelmente 80% vai ter dor nas costas no prazo de um ano. De todas essas pessoas com dores lombares, mais ou menos 13% delas vai ter uma origem causada por uma alteração nos discos intervertebrais. Algumas dessas alterações vão ser realmente a hérnia, apesar de ser uma minoria, e outras alterações vão ocorrer como desidratação, protusões, ou abaulamentos nos discos, não propriamente dito hérnia de disco. Alguns outros estudos falam que mais ou menos 13 a 40% das pessoas vão ter algum tipo de hérnia de disco. Isso pode ter sintomas ou elas podem ser assintomáticas. Essas hérnias podem ser grandes realmente, que vão causar sintomatologia, vão precisar ser tratadas, ou outras são muito pequenininhas que não precisam de tratamento. De todo o montante de hérnias diagnosticadas, nós temos 80% das hérnias se localizando na região lombar baixa, entre a 4ª e 5ª vértebra lombar, ou entre a 5ª lombar e a 1ª sacral, que nós chamamos de L4, L5 e L5, S1. O resto das hérnias vão estar distribuídas entre alguns outros níveis lombares e os níveis cervicais. Quando se fala de coluna torácica, somente 0,2% das hérnias vão estar localizadas na região torácica.
Um outro dado interessante é que o INSS nos reporta que a hérnia de disco é dado como a terceira causa de aposentadoria no Brasil. Lembrando que esses números, a tendência deles é aumentar um pouquinho, porque nós estamos melhorando os métodos diagnósticos e a compreensão da hérnia. A nossa população também está envelhecendo e nós estamos mudando os nossos hábitos. Então acaba se tornando um pouco mais comum o diagnóstico e o aparecimento das hérnias de disco. Na medicina, a hérnia de disco é chamada de doença multifatorial, ou seja, ela tem vários fatores, ou vários fatores vão levar ao aparecimento da hérnia de disco ao mesmo tempo. Nós temos dois que são muito importantes. O primeiro fator é a genética, é aquilo que cada um tem dentro de si através dos seus genes. Os genes eles vão proporcionar o aparecimento ou facilitar o aparecimento de uma hérnia de disco. Alguns autores já falam que o fator genético ele é responsável por mais ou menos 80% da responsabilidade quanto ao aparecimento ou não da hérnia de disco. Já temos hoje em dia 7 moléculas muito bem estabelecidas que têm o controle genético, ou seja, é a genética que vai dizer se você vai produzir ou não em maior ou menor quantidade dessas moléculas que vão facilitar o aparecimento de hérnia de disco. A genética vai determinar principalmente se esse disco ele vai ser mais desidratado ou menos desidratado. Quando a gente fala em hidratação, ou melhor, desidratação, nós queremos dizer que um disco desidratado ele tem um potencial ou uma capacidade elástica menor, enquanto menos elástico, para que vocês entendam de uma melhor forma, ele fica mais quebradiço e ele facilita o aparecimento da hérnia de disco. E o segundo fator é tudo aquilo que você submete à tua coluna durante a sua vida. Pessoas que têm menos esforço têm menos possibilidade de desenvolver uma hérnia de disco. Pessoas que sobrecarregam muito mais a coluna vai ter uma possibilidade de hérnia de disco muito maior. Algumas outras profissões comuns são estivadores, são cabeceiros, aquelas pessoas que carregam e descarregam o caminhão. Eu já comentei do pedreiro e aquelas pessoas que assentam cerâmica ou lajota no chão. E pessoas que têm relação com a agricultura, pela posição e pelo esforço. Uma outra coisa que pode acontecer na sua coluna também é você sofrer um trauma grande, um trauma com muita energia, onde você cai, onde você tem uma sobrecarga muito grande, pode romper o teu disco e causar uma hérnia de forma mais aguda. Então, é uma associação de fatores. É a genética o que vai te facilitar, ou vai te induzir, ou vai te permitir ter uma hérnia de disco, mais a associação do quanto você força a tua coluna, o quanto você carrega ou sobrecarrega a tua coluna durante a tua vida. Esses dois fatores somados vão te dar a facilidade, ou vai te permitir ter ou aparecer a hérnia de disco. Eu vou comentar isso também no próximo vídeo, mas uma coisa interessante é que na maioria das vezes, 60%, 70% das vezes, o médico não consegue determinar em consultório qual é a causa exata do aparecimento da hérnia de disco. É o que nós chamamos de idiopática. É muito comum, inclusive, o paciente dizer que não fez nenhum tipo de esforço, não levantou nenhum tipo de peso, não fez nenhum tipo de movimento brusco ou de sobrecarga. É comum, inclusive, ele falar que estava dormindo, estava descansando e quando acordou, já acordou com uma dor muito intensa, ou então que ele estava descansando ou sentado numa poltrona e quando foi se levantar, percebeu a dor e a partir daí começaram todos os sintomas e toda a incapacidade que vem com uma hérnia de disco. Pessoal, lembrando que esse primeiro vídeo eu estou falando da onde vem a hérnia de disco e mostrando como é que ela funciona. É importante saber que nós vamos fazer uma série de vídeos e no segundo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre os sintomas, os sinais, os sintomas, o que aparece quando uma pessoa tem hérnia de disco. Então é uma coisa que o pessoal tem muita curiosidade. Como é que eu fico sabendo se eu tenho uma hérnia de disco ou não? Então a gente comenta isso no próximo vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado esse material, queria que vocês deixassem aqui nos comentários alguma sugestão ou alguma dúvida que você tenha sobre hérnia de disco. Então eu vou procurar responder na melhor da minha capacidade assim que possível. Não esquece de seguir o canal, dá um joinha, se registra, liga o sininho para poder aproveitar toda a sequência dos vídeos que estão aparecendo. Tá joia?